Bom dia, o meu nome é Everlaine Góes dos Santos, sou discente da Universidade do Estado da Bahia, UNEP Campus 8. O meu orientador é o professor Dr. Natan Silva Pereira e o nosso trabalho está intitulado como a utilização de isótopos estáveis de oxigênio em colônias da espécie Porites astreoides para a reconstrução de temperatura da superfície do mar de Fernando de Noronha. Recifes de coral são sistemas marinhos com alto nível de biodiversidade no planeta, e eles fornecem uma variedade de bens e serviços valiosos. Entretanto, são considerados os ecossistemas mais afetados pelas mudanças climáticas. Os corais eles são organismos que conseguem incorporar dados geoquímicos durante a calcificação do seu esqueleto, e com esses dados torna-se possível a reconstrução dos parâmetros ambientais da superfície do mar. Corais do gênero Porites são amplamente distribuídos e geralmente utilizados em estudos paleoclimáticos, sendo assim um importante arquivo natural no Atlântico Sul equatorial. Existe uma escassez de dados paleoclimáticos com base em coral no Atlântico Sul, sendo assim há uma necessidade de compreender o potencial de cada espécie presente na costa brasileira, a fim de testar o seu potencial. É possível desenvolver uma ferramenta confiável para avaliações de oscilações climáticas ao longo da história recente do Atlântico Sul equatorial, com base em isótopos de oxigênio de corais da espécie Porites astreoides? Este presente trabalho tem como propósito testar a eficácia dos próxios extraídos de esqueletos de Porites astreoides em registrar informações de temperatura da superfície do mar e o potencial para reconstruções paleoclimáticas de colônias adquiridas no Parque Nacional de Fernando de Noronha. Esta é a imagem do mapa da localização geográfica do arquipélago de Fernando de Noronha. O arquipélago ele é formado por 21 ilhas ou ilhotas, com uma área total de 26 km², está situado no Atlântico Sul equatorial e pertence ao estado de Pernambuco. A colônia da espécie Porites astreoides, rotulada de 18P-FNBI2, foi coletada em junho de 2018 a uma profundidade de 7 metros. O material coletado foi acondicionado em embalagens plásticas e etiquetadas. Em laboratório, a colônia foi lavada com jato de água corrente, enxaguado com água destilada e secado a temperatura ambiente. A colônia foi cortada em cortes longitudinais. Posteriormente, foi retirada sua radiografia no Hospital Nair Alves de Souza, localizado na cidade de Paulo Afonso, Bahia. As amostras foram extraídas por meio de uma microfuradeira de bancada com broca de 5 mm, perfurada em sua parede a cada 0,4 mm, e a cada 10 amostras coletadas foram realizados furos no perfil de amostragem. Um total de 207 amostras da lâmina analisada foi coletado e posteriormente enviado para o Laboratório de Paleoceanografia e Paleoclimatologia da Universidade de São Paulo. Esta é a imagem que corresponde ao corte da lâmina e radiografia da colônia analisada. Em resultados, a taxa de crescimento e ciclos isotópicos, o gráfico abaixo, ele representa a série temporal dos dados de luminescência e isótopos estáveis de carbono e oxigênios obtidos na colônia. Em círculos pretos, representando a luminescência, ela teve a extensão da lâmina analisada desta amostra de 90 mm, obtendo 14 ciclos de bandamentos para esta colônia, tendo início no ano de 2013 e final em 2018, no momento da coleta, apresentando uma taxa de crescimento média correspondente a 5,8, mais ou menos 0,9 milímetros ao ano, um valor mínimo de 4,3 milímetros ao ano e um máximo de 7,4 milímetros ao ano. Barnes, 2000, afirma que a taxa de crescimento do gênero Neporites varia de 3,4 mais ou menos 12,9 milímetros ao ano. Entretanto, Pereira et al., em 2017, obteve um valor de 8,62, mais ou menos 1,82 milímetros para a espécie de Porites astreoides em rocas. Já para os valores de isótopos estáveis de oxigênio 18, a colônia analisada obteve-se uma média geral ao longo da seção investigada de menos 3,65, mais ou menos 0,20 per mil, com um valor máximo de menos 3,18 per mil e mínimo de menos 4,16 per mil. Também foram observados 14 ciclos
isotópicos na extensão, né, de 80 milímetros, em acordo com os dados de bandamentos de densidade. A partir de alguns trabalhos, compreendemos que o delta-oxigênio 18 apresenta uma relação inversa com a temperatura da superfície do mar, ou seja, quanto maior a temperatura, menor são os valores do delta-oxigênio 18. Em resultados da calibração de paleotermômetro, os dados de reanálise de temperaturas obtidos na plataforma foram comparados com os dados isotópicos e apresentaram uma boa correlação, representados pelo coeficiente de determinação de 0,83, que permitiu gerar a equação de um paleotermômetro para o Parque de Fernando de Noronha. O gráfico abaixo mostra a regressão linear entre os dados de isótopos estáveis de oxigênio e a temperatura da superfície da água do mar para a região de Fernando de Noronha. Em conclusão, este trabalho teve como principal meta testar a eficácia dos próximos isótopos estáveis de oxigênio extraídos de esqueleto de poritos asteroides em registrar informações de temperatura da superfície do mar e o potencial para reconstruções paleoclimáticas de colônias adquiridas no Parque Nacional de Fernando de Noronha, a qual foi expressa pela equação. E essa equação ela representa a primeira tentativa de calibração de um paleotermômetro com base em isótopos estáveis de oxigênio para a espécie Porites asteroides, para o arquipélago de Fernando de Noronha. A aplicação dessa equação em corais fósseis permitirá o acesso à temperatura da superfície do mar em períodos passados e compreender a dinâmica climática na região em tempos antes do instrumental. Essas foram algumas das nossas referências usadas. Em agradecimento NESP, a FAPESB, a UNEB, a Universidade do Estado da Bahia, ao meu orientador, Natan Silva Pereira, e Projeto Arcopas. Obrigada.